percebo que a minha criança, a criança que está no meu nível de convivência, está excessivamente estressada? Tem jeito de identificar isso? Helena, tem sim. Principalmente por causa da questão que o estresse é uma forma que o corpo tem de reagir a ambientes hostis, né? É a forma que nós temos de defesa até para nos alertar, opa, tem alguma coisa que está errada, tem alguma coisa que está excessiva aí. Isso vai tanto do adulto para a criança como até o bebê, né? Até o bebê ele pode realmente passar por esse processo de estresse. E um primeiro fator, principalmente com criança e bebê, está diretamente ligado a esses pais. Né, como você falou, até que ponto que realmente a gente, inclusive, fica estressado por causa do dia a dia, da vida, e os pais têm que estar muito atentos, porque eles podem estar diretamente influenciando os filhos, assim como o bebê. O bebê, por exemplo, ele é diretamente influenciado por esse pai e essa mãe estressada. Agora, a criança, inclusive, um dos fatores é esse pai mesmo. Então, a primeira correção que o pai tem que fazer, peraí, como que eu estou para mim saber o que eu estou sendo para o meu filho, qual o espelho que eu estou sendo para o meu filho. Né? Então, é exatamente sobre essas dicas que nós vamos falar, muitos sintomas que nós vamos citar, os fatores internos que a criança tem, como os fatores externos. Agora, tem alguma coisa que a gente possa perceber? Porque uma coisa me preocupa. Depois daquele assunto, daquela notícia que veio à baila daquele menino que atirou na professora, eu fiz, meu Deus, o que está acontecendo para uma criança de 10 anos chegar nesse extremo? E eu fico pensando, será que a mãe, o pai não percebiam? A criança, será que ela não mandou nenhuma mensagem pedindo socorro? Né? Porque eu acho assim, quando a gente observa uma criança de perto, acompanha uma criança de perto, a gente começa a notar alguns sinais de que tem alguma coisa errada. Uma agressividade exacerbada entre os irmãos mesmo pode revelar isso, uma impaciência, uma intolerância na hora de esperar alguma coisa. Isso aponta pra gente algum probleminha aí. Agora, os pais hoje também levando uma vida tão individualista, eu tenho que trabalhar fora, eu tenho que corresponder ao mercado de trabalho, eu tenho. E aí, como você disse, a gente passa esse estilo de vida para a criança. Tem algum sintoma? Eu gosto sempre de conversar com os pais, porque essa questão aí de hoje em dia estar tão acelerado, né? A gente brinca que a geração micro-ondas é tudo em 2 minutos, 3 minutos. Então, a gente precisa, às vezes, como pais, né? Dosar essa aceleração, né? Você disse aí de colocar a criança na natação, judô, tem que saber a hora certa de colocar, se a criança pede para colocar ou não. Tem criança que gosta, tem criança que precisa, tem criança que não. Então, às vezes, é forçada a fazer isso. E isso causa, né, aquele desconforto, aquele estresse. Eu acho que o maior fator de observação é o conhecimento do filho. Porque aí, por exemplo, na escola, né, a professora tem que conhecer o seu aluno. Porque aí ela vai ver qualquer mudança. Porque tem criança realmente que tem um perfil mais agitado, tem um perfil mais agressivo, mas tem hora que às vezes até o ficar quieto é um indício. Então a gente tem que conhecer para saber. No início do programa você colocou a respeito do estresse que pode ser positivo e o estresse negativo. Sim. O estresse positivo, né, é aquele da fase aguda. A gente tem 3 fases do estresse. O estresse nessa fase aguda em que a pessoa, por exemplo, leva um susto, está diante de uma situação extrema, vamos supor, encontra um animal, um cachorro e tem que sair correndo, certo? Um cachorro feroz tem que sair correndo. Então, a hipófise, ela libera, ela estimula suprarrenais, estimula a produção de cortisol para a pessoa ter uma reação imediata. A segunda fase já é o estresse, aqui é a fase da resistência. Então, é esse estresse crônico em que vocês já estão colocando aí, em que a criança é submetida no dia a dia, certo? Seja através da escola, todos os fatores externos da vida dela, fatores familiares, mudanças de casa, de escola, então várias coisas no ambiente em que ela está morando, em que ela está vivendo, certo? A agenda, a sobrecarga das atividades, né? E aí, então, isso demanda um desgaste para a criança contínuo, muito grande. Tem sinais que a gente consegue enxergar de uma forma até clara dentro de uma sala de aula, por exemplo, que é o meu caso, né? Eu trabalho com crianças pequenas.
na faixa de 4, 5 anos de idade. Enquanto a Marli estava falando ali, eu lembrei que claramente de um aluno meu, há uns anos atrás, ele chegou um dia batendo demais, nervoso, fazendo aquela carinha fechada mesmo, quando a gente conversava com ele, até biquinho, e batia e não queria saber quem estava passando na frente. Eu falei, alguma coisa está acontecendo. E fiquei observando. Falei, às vezes foi um momento repentino, uma raiva repentina, porque isso também pode acontecer. Mas eu o chamei para conversar. Falei, aconteceu alguma coisa? Por que você está tão bravo? Você está bravo demais hoje. Ele falou comigo assim, sabe, professora, o meu pai fez uma coisa que eu não gostei. Aí eu falei, me conta, você quer me contar o que aconteceu? Ele falou assim, ele quebrou o vaso da minha mãe. Eu falei, foi? Só que ele falou para minha mãe que foi eu que quebrei. Ele falou mentira. Ai, e a meu minha Deus mãe do céu. não acreditou em mim. Uma palavra de uma criança de 4 para 5 anos. Uau. E eu olhei para ele e falei assim, eu acredito em você, tudo bem? Tudo bem. Aí, a partir daí, ele ficou mais calmo.